Meu nome é Ana Cotinelli Telmo Monteiro da Costa, Schlingensieben. A minha formação de arquiteta, sou arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura, que é a antiga Escola de Belas Artes, mas a Faculdade de Arquitetura, e tenho um mestrado na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Eu tenho que dizer que o meu percurso formativo começou em casa, por osmose, como eu costumo dizer, porque tive a sorte e tenho a sorte de ter vivido uma família onde as questões todas relacionadas, tanto com a arquitetura, com as artes, com, enfim, todo o panorama cultural deste nosso país, no fundo era um tema recorrente em casa, naturalmente, não eram lições ao jantar, mas eram lições praticadas no dia-a-dia, tanto pela minha mãe como o meu pai. Minha mãe também é arquiteta, o meu pai, o Daciano da Costa, que todos se lembram que era uma figura que, além de ter uma certa presença, porque era um homem com um savoir-vivre muito especial, era um professor por natureza. E, portanto, a minha formação começou em casa, acompanhada pelas minhas irmãs. Portanto, nós éramos 5 filhas a viver numa casa que passava do 8 para o 80, do quente para o frio, e onde a cultura, a arquitetura, a pintura eram temas tão importantes como o bacalhau à Brás, que saía a horas para o jantar, a excitação de uma festa em casa, enfim, portanto, tudo isso fazia parte. Portanto, a minha formação vem daí e depois foi naturalmente encaminhada para a arquitetura, não por uma decisão minha, isto é engraçado, mas porque o meu pai achava que deveríamos ter uma atividade onde pudéssemos partilhar a nossa atividade com pessoas, ou seja, eu queria ir para artes plásticas, tinha a ideia de que deveria ser pintor ou escultora, e fui um bocadinho empurrada para a arquitetura porque o meu pai entendia que a atividade do projeto em si é uma atividade de partilha, de onde se aprende também com os outros, enquanto que ele achava que a atividade da pintura era uma atividade que eventualmente me deixaria um bocadinho sozinha. E, portanto, é engraçado como ele tinha essa preocupação de que nada se faz sozinho, tudo se faz em grupo e nessa troca de ideias. Portanto, mais uma vez, o professor a falar, e aí fui acabar a arquitetura, fui para a arquitetura em Belas Artes. E foi um percurso, na altura, engraçado, porque a Escola de Belas Artes era uma espécie de pool de gente variadíssima, pessoas com mais ou menos vocação, não interessava. No que interessava era que estávamos todos ali numa mesma ideia de aprender, com professores incríveis, como o mestre Frederico Jorge, o Tainha, o meu pai, o professor Conduto. Tudo aquilo um bocadinho ainda parecia improvisado, as aulas não tinham uma sequência organizada como hoje em dia, que há uma espécie de cardápio do que é que se deve ensinar. Na altura era quase, tinha uma mão de espontaneidade que dava uma certa graça à própria experiência da escola. Não nos sentíamos de maneira nenhuma na universidade, éramos todos uns miúdos, e isso também deu uma certa abertura, porque se aprendia a fazer de uma forma um bocadinho menos formatada, em que cada um ia descobrindo um bocadinho a sua maneira de fazer ou de aprender a fazer. E, portanto, daí saí a saber pouco, como devem imaginar, porque naqueles 5 anos foram um pretexto para também nos divertirmos e conhecermos outras pessoas de outros backgrounds, e acabei por ir para os Estados Unidos. Aos 22 anos tinha aquele sonho da América, e acabei por ser aceita em Berkeley e continuar a minha experiência de aprendizagem na Universidade de Berkeley, onde pude também ensinar, e isso foi o grande salto para mim de formação. Foi não estar só a aprender, mas estar a aprender a ensinar. E tive a oportunidade de trabalhar com gente incrível em Berkeley, ainda estavam lá os grandes professores de Berkeley. Berkeley tinha ainda é uma escola com uma tradição de humanísticas incrível, portanto a arquitetura era uma forma de luta social ainda em Berkeley, portanto tinha ainda essas origens, vestígios dos 60s, e portanto eu venho de uma família com um pai de esquerda, não é? Com os seus ideais, e vou parar a Berkeley, naturalmente, que também era uma universidade dos 60s, e portanto foi engraçado porque aprendi muito lá, aprendi a uma certa autonomia, a sair debaixo das saias desta proteção familiar desta terra, aprendi uma independência e deu-me uma abertura também. A América, acho que faz isso a toda a gente, tinge-nos com um certo pragmatismo,
E portanto, quando regressei, vinha com esta ideia de que agora é que eu ia poder trabalhar com o meu pai, agora é que eu ia poder aprender mesmo com ele, porque vinha com essa capacidade de ser mais autónoma e de poder trazer alguma coisa ao ateliê. A descoberta do azulejo, no fundo nós vivemos no meio a nossa cidade é uma cidade que tem, enfim, toda a envolvente, em toda a envolvente a cidade de Lisboa existe azulejo. Portanto, para mim o azulejo nunca foi só o painel decorativo de azulejo, que também se encontra em vários sítios, nós encontrávamos em palácios, nas casas de algumas quintas, mas para mim o azulejo é um material urbano, é um material de arquitetura. E, portanto, eu sempre convivi com o azulejo, a Escola de Belas Artes, a minha faculdade era no Chiado, a minha travessia era pela Baixa e, portanto, eu todos os dias, naturalmente, convivia com as fachadas revestidas nos seus diversos padrões e nas suas cores. Depois caminhava dali para Santa Catarina, para o ateliê do meu pai, onde eventualmente também tropeçava em fachadas revestidas, portanto, não é uma descoberta, é uma espécie de convivência desde sempre, não se descobriu propriamente dito. E, portanto, onde eu fui descobrir de facto foi quando decidi que era importante utilizá-lo. E isto também vem mais uma vez de uma certa cultura do ateliê, onde eu trabalhava com o meu pai, porque o meu pai era fã do azulejo como matéria, como cor e como textura. Da sua formação de artes plásticas, ele via o material do azulejo como uma forma que ele dizia assim, pintar a azulejo, que eu achava uma certa graça, porque era pintar a cor, mas a textura também, e ele achava que era um material que tinha uma generosidade enorme, porque tinha uma resistência ao tempo, tinha uma certa capacidade de se transformar com a luz do dia, e portanto era um material que tinha essa capacidade de ser tão dinâmico e transformar os edifícios. E quando fez a Praça da Figueira, foi uma grande obra que o meu pai fez, eu participei nessa obra com ele, e a ideia dele era, ele dizia que era um gesto de arte pública, não era só um gesto de recuperação das fachadas, para ele era um gesto de arte pública, e era, no fundo, o retomar aquilo que era a tradição azulejar das fachadas pombalinas, neste caso na Praça da Figueira, revestindo todos os azulejos da praça, com padrões que foram estudados à exaustão, porque obviamente há Daciano tudo era feito com uma certa maneira, uma certa sistematização, não eram atos espontâneos e aleatórios, eram atos de pesquisa e portanto eu participei nesse processo de pintura daquelas fachadas, com uma ideia muito engraçada que ele dizia que as texturas ou os padrões eram mais densos na base dos edifícios e depois iam-se atenuando quando chegavam ao céu, portanto havia uma certa o padrão tornava-se mais ligeiro à medida que se aproximava da luz e do céu. E, portanto, isso ficou-me um bocadinho gravado, essa ideia de como é que se pegava no azulejo, como é que se sistematizava um processo de revestimento de fachadas e aquilo, de alguma forma, mais uma vez, é a tal cultura por osmose, ou a tal ignorância educada, como eu lhe digo, e isso ficou-me. E, portanto, quando foi o momento, o meu pai, entretanto, desapareceu, portanto, perdi esse convívio que me alimentava e que me dava não só as risadas e os almoços, e nós dizíamos que éramos ele dizia que nós éramos uma dupla de circo, ele dizia que ele era o homem da rede e eu era a bailarina do arame, porque ele achava que eu me atirava para grandes voos com este meu estilo um bocadinho atirado para a frente e superficial, como ele dizia no bom sentido. Ele estava lá com a rede para me amparar quando eu caísse, porque era essa força mais organizada, estruturada, e portanto éramos ali um balanço, um equilíbrio muito engraçado em termos de experiência de trabalho. E estava eu a dizer que ele, quando desapareceu, obviamente tiraram-me o tapete, não é? Portanto, o que é que eu fiz naturalmente foi ir-me lembrando dele todos os dias, ir buscando um pouco aquilo que eram essas lições. E no pretexto deste projeto para a altura, no Algarve, foi assim um primeiro projeto em que eu pude usar o azulejo como pintura, justamente, voltei a lembrar muito, ou havia muito esta ideia do que é que ele achava que se devia fazer em termos de processo e, portanto, foi interessante, foi um projeto de arquitetura em que o azulejo prevalece como material principal, não só na sua textura, mas na cor. Foi também um pretexto de fazer um edifício que tinha um caráter, mais uma vez, de espaço público, porque era um grande pórtico que albergava uma pequena agência minúscula,
Mas o que era interessante no projeto não era a agência em si, era o grande pórtico e a praça e o pretexto para estar a criar ali uma zona de espaço público onde as pessoas se encontrassem. E, portanto, mais uma vez o azulejo tinha esse caráter forte de presença, de ter quase, como ele dizia, um papel ele era um homem muito engraçado nesta história, tudo tem que ter um certo papel, mesmo quando nós não sabemos que estamos a desenhar para alguma coisa, tem que estar lá in the back of your mind, que aquilo tem um objetivo. E esse objetivo de criar espaço público, de criar espaço onde as pessoas possam espojar e ter esse grande objeto reverberante a protegê-los, era um pretexto que estava lá a ressonar na minha subconsciência. O que foi engraçado foi que aquilo deu-me assim uma espécie de impulso e de coragem para voltar a utilizá-lo em obras a seguir. Portanto, quando surgiu o projeto do Interface do Terreiro do Paço, e houve a oportunidade de criar novos objetos, porque no fundo era a reabilitação da estação do meu avô Cotinelli, mas depois tinha um programa muito denso de construção nova. Eu pensei, vamos matar o edifício, não é? Porque o programa de construção nova era uma coisa infernal, com pisos e houve uma altura que até tinha uns restaurantes, e eu pensei, isto vai acabar na frente do rio com este edifício tão simples e no fundo com aquela arquitetura Art Deco. E foi nessa altura que eu pensei, não, nós não vamos construir nada visível, como é que nós vamos construir algo que depois se materialize completamente e se dilua, tanto no rio como no céu? E daí lembrarmos de fazer os tais azulejos, ou toda a construção nova, ser revestida num azulejo, que foi desenhada em parceria com a Viva Lamego. Na altura o Duarte Garcia, que é quem fazia a experimentação, foi super divertido, uns azulejos das ondas, uns azulejos intercalados com ondas num sentido, outras no outro, para se criar então essas mãos de pintura de azulejo em toda a construção nova e que de facto resultou muito bem porque desapareceu. Naqueles dias cinzentos em que o rio se mistura com o céu, o próprio edifício também desaparece, toda essa nova construção, e o que prevalece é aquela arquitetura Art Deco do meu avô Cotinelli. Para mim é a minha maior realização. Há pessoas que dizem, que pena, mas então não se vê o que é que tu fizeste. E eu digo, vê-se justamente, não se vê, é exatamente isso. Não se vê porque está lá, o facto de estar discretamente articulado nessa grande pintura de azulejo é justamente o grande gesto da arquitetura. Não é sempre preciso aparecer. Às vezes é preciso realçar aquilo que já era, e o aparecer é justamente desaparecendo. E, portanto, essa história do azulejo para mim tem também essa qualidade. Depois convidei as duas irmãs, a Rita e a Catarina Almada Negreiros, no fundo porque descobrimos que os nossos avós eram super amigos e achámos piada no mesmo edifício trazer um bocadinho as netas. E, portanto, quando eu pensei que aquele grande átrio de entrada, de saída do Metropolitano, deveria também ele ser, sim, uma peça e, mais uma vez, reforçar a intenção de uma grande pintura em azulejo, convidei-as para desenharem aquele átrio, que eu acho que resultou lindíssimo, com esta ideia de que se vem debaixo do rio e que se sobe à superfície, e, portanto, esse motivo desse desenho do azulejo com as várias tonalidades dos azuis, eu acho que resultou lindíssimo e é o exemplo daquilo que também já era uma tradição em Portugal, não é? Com a Maria Cael e com, enfim, N artistas plásticos, N artistas ceramistas que traziam para dentro dos edifícios os grandes painéis. Neste caso, aquilo converteu-se de facto no espaço interior. A definição daquele espaço está completamente agarrada àquele gesto e àquela pintura dos azulejos. E, portanto, eu acho que essa combinação, e ali naquele edifício temos isso, não é? Temos a arquitetura, temos a própria azulejo de revestimento, que valoriza o gesto arquitetónico, e depois temos o azulejo decorativo, que no fundo reforça essa ideia do grande espaço central do átrio. Portanto, estão ali os dois equilíbrios que eu acho que naquele edifício jogam perfeitamente. O meu pai era um grande mestre da cor. Eu volto sempre ao meu pai porque, obviamente, foi um convívio tão intenso e ele ensinava a cor na Faculdade de Arquitetura. E é muito difícil trazer a cor para dentro dos projetos. Muitos arquitetos têm muito medo. Aliás, se olharmos à nossa roda, o que se vê hoje em dia é uma certa arquitetura discreta, inócua, onde a cor surge de forma muito, muito pontual. Para o meu pai, que estudava a cor e que fez grandes projetos de interiores, como sabem, a cor era fundamental e o estudo da cor dentro de um projeto era a grande diferença, assim como é a iluminação, a cor também. E, portanto, eu convivi muito perto com a ideia da cor.
e naturalmente trazer para dentro de um projeto a cor de forma a que ela também fosse material, não fosse só pintura, sempre para mim representou um grande desafio. Para o meu pai havia os materiais dos interiores, não é? Ele desenhava as tapeçarias, desenhava os tapetes, enfim, tinha outra forma de recurso, mas quando se faz apenas o objeto arquitetónico, em que não nos encomendam a parte dos interiores propriamente dita, como é que vamos trazer a cor que não seja simplesmente dar-lhe uma mão de pintura, um bocadinho à decoradora, não é? Até porque eu fujo sempre um bocadinho dessa ideia de que, e são disciplinas muito distintas, não é? A decoração é uma coisa, a arquitetura de interiores são outra. São disciplinas completamente diferentes e o que os diferencia é que uma é uma atividade de projeto, claramente, e outra é uma atividade da decoração, da posição. E, portanto, eu no projeto, para trazer a cor, tinha que a trazer de forma que fosse parte da atividade do projeto. E a utilização do material, mais uma vez, com cor, nada mais evidente e mais direto do que o azulejo. Até porque tem outra qualidade é que ele tem uma qualidade também em termos de material, é um material cada vez mais sustentável. Nós agora é que estamos todos a descobrir a palavra sustentabilidade, quando já há séculos atrás os revestimentos das fachadas em azulejo duram e resistem ao tempo porque são de facto materiais sustentáveis, não é? O azulejo com a chacota, o azulejo tem feito de maneira que o edifício respira, aguenta aos desgastes, aguenta aos maus tratos, inclusive aguenta aos grafites, é mais fácil limpar os grafites de uma fachada de azulejo do que uma fachada de reboco. Portanto, nós tivemos sempre aqui à mão o material mais sustentável, não é? Para além de que é um material que permite justamente isso, que é dar variação de cor aos edifícios, dar vibração às fachadas dos edifícios, não só pelos padrões, que é uma coisa típica do azulejo português, nas fachadas, mas pelo próprio espelhar, não é? Portanto, o azulejo tem uma profundidade na cor que outro material não tem. E essa ideia de profundidade e de cor trazida para a arquitetura foi sempre uma coisa que me deslumbrou. Nós não somos da cultura da pastilha vidrada, como são os italianos, e nós temos essa cultura inata do azulejo, convivemos com ele intimamente, qualquer leigo, não é preciso ser arquiteto, não é? Eu penso que qualquer pessoa tem em casa o seu azulejozinho, ou na cozinha, ou posto em decoração lá num pátio. O azulejo faz parte da nossa cultura. A cerâmica é muito uma coisa nossa, não é? E, portanto, era irresistível agarrar nesse material e usá-lo como cor, e usá-lo como pintura na arquitetura. E, portanto, eu praticamente, em todos os projetos, eu não resisto a usar o azulejo. E não é porque vou à procura de uma tradição qualquer, é porque eu acho que justamente é um material muito moderno. É um material intemporal, completamente. Aliás, vê-se na utilização dele, vê-se como o arquiteto Cisa, usou no pavilhão de Portugal, que é um gesto magnífico, que deu uma escala àquele edifício incrível, onde ele trouxe aquela cor que lhe faz, no fundo, faz de sombra. Aquela pintura interior em azulejo, no fundo, é um efeito de sombra, é o reforçar do efeito da sombra da pala. E, portanto, o material permite tudo isso, não é? É infindável a capacidade dele se transformar e transformar a arquitetura. E, portanto, era inevitável eu chegar lá por essa demão que eu tive também de cultura da cor e da importância da cor na arquitetura. Olha, eu fui criada, como eu lhe disse, com 4 irmãs e isso tem muita importância porque é muita mulher naquela casa. Portanto, o meu pai dizia sempre que era o único homem numa família com 6 mulheres, porque tinha 5 filhas e uma mulher. E que engraçado o que ele diz sempre e que ele dizia é que isso o contaminou, ele tornou-se mais sensível. Ele dizia às vezes que ele é que fazia os enxovais para nós. Eu é que vou fazer os enxovais às minhas filhas, porque de repente ele próprio já tinha convivido com tanto melhorio que aquilo tinha passado para ele, não é? O cuidado em comprarmos. Eu vou-lhe dizer, ele fazia viagens para os Estados Unidos e trazia-nos os lençóis de cama, porque na altura não havia nada cá, com cores e... Portanto, era um homem que se preocupava com a casa e tinha esse cuidado. Portanto, era um homem que ele dizia que era muito feminino. Portanto, essa forma de ser, essa maneira de crescer no meio das mulheres tornou-nos, e fomos criadas como pessoas muito independentes. Nós fomos todas educadas para sermos mulheres independentes. E a minha mãe dizia sempre coisas muito engraçadas. Não precisam nunca, se casarem, tem que ser por amor, porque senão mais vale ficarem sozinhas e mulheres independentes e autónomas, nunca fiquem independentes de ninguém. Havia assim uma espécie de regra de que,
isso depois transparece na forma como nós aprendemos na faculdade, como nós queremos fazer, o que é que queremos fazer na nossa vida. Porque no momento em que nos dão asas para voar e que numa casa de 5 filhas temos essa liberdade de aprendermos a sermos autónomas e não dependemos de ninguém, isso inevitavelmente vai ter repercussão na forma como levamos as nossas vidas profissionais. E, portanto, eu fui para a Faculdade de Arquitetura e fiz a minha formação sempre na perspectiva de aprender a ser autónoma, não é? E, portanto, não vinha com receitas. Aquilo que eu digo dessa cultura por osmose, de facto é verdade, porque nunca me foi incutido nenhum modo de fazer. O que me foi ensinado foi um modo de aprender. E, portanto, essa liberdade de poder aprender e não haver padrões, nem ter que ser igual a ninguém, nem fazer à maneira de ninguém, deu-nos uma liberdade tremenda a todas. O que eu recomendo sempre, eu fui professora durante muitos anos, também fui professora em Berkeley e, portanto, tive alunos de todo o lado, não é? Tanto alunos em Portugal como alunos dos Estados Unidos e jovens que chegam um bocadinho aflitos porque acham que nunca vão ser tão bons como os outros ou têm que ser tão bons como os outros. A regra, a base do ensino era primeiro reconhecerem-se, não é? E desenvolverem essa curiosidade pela profissão, que pode ter muitas versões, não é? Há muitas maneiras de ser arquiteto, não há uma. Há muitas maneiras de fazer bem, não tem que ser o melhor. E, portanto, o que foi divertido e que eu aprendi, mas se calhar até podia ter ido um bocadinho mais longe, porque depois normalmente a vida, depois metem-se outras coisas pelo caminho, eu diria que como professora e como mãe, eu tenho 4 filhos, portanto também ensino isto aos meus filhos, é não querer ser igual. Há sempre esta tendência, mais hoje em dia, não é? Em que as pessoas estão todas muito formatadas neste Instagram, neste modo Instagramic de parecer o melhor, e isto cria uma certa aflição generalizada do se eu vou ser tão bom como o outro, sou tão bonito como o outro, tenho tanto sucesso como o outro. A regra de ouro é ir criando essas camadas de aprendizagem próprias, com os defeitos próprios, que é isso que nos torna únicos, não é? Com os tropeços próprios, não há caminhos certos, porque há um momento, e há vários momentos na vida em que nós encontramos essa razão e dizemos, olha, afinal até sabemos fazer bem, não é? Quer dizer, podíamos ter feito melhor ali, mas até sabemos fazer. Não é tudo o que queríamos, se calhar toda a gente ambiciona. Eu, por acaso, não ambiciono nada entrar para a história da arquitetura, mas há muita gente que ambiciona. Eu digo sempre, eu não ambiciono entrar para a história da arquitetura, ambiciono ser lembrada como uma ótima mãe, melhor amiga, uma pessoa que trata bem os seus colaboradores. Nós temos um ambiente de trabalho bestial, portanto, a minha ambição é mais essa. Mas a lição que eu, não posso dizer que eu passo lições nenhumas, as lições são nossas, mas se eu puder deixar alguma coisa, e dizer isto aos meus alunos, é procurarem o seu modo de fazer, o seu próprio modo de fazer, e depois irem sedimentando essa curiosidade e irem encontrando os vários caminhos e não quererem ser aquele tipo de arquiteto ou aquele, terem ser o seu próprio, não é? Porque eu noto que no meu ateliê, que é um ateliê só de mulheres hoje em dia, tenho que dizer isto, apesar de que eu adoro homens e convívio com os homens é importantíssimo, mas pelas razões circunstanciais acabamos por ser um grupo de mulheres arquitetas, todas fantásticas, cada uma à sua maneira, e aí sim eu tenho o espelho daquilo que eu apregoo, que são todas diferentes. Todas as mulheres são diferentes, todas são valiosas, todas têm formas de estar na arquitetura que não é igual, não há nenhuma igual à outra. Umas têm mais tendência para a verdadeira arquitetura, a arquitetura dura da construção, outras são um bocadinho mais curiosas da parte gráfica, que também é da arquitetura, ou da parte dos interiores, que também faz parte da arquitetura. Portanto, tem assim uma mão de gente diferente, com curiosidades diferentes, e essa amálgama dessa diversidade é que torna depois a atividade projetual tão divertida, porque fazer sozinho muito bem, eu não acredito que exista. Acho que se faz muito bem acompanhado, e justamente com essas críticas também que vão surgindo, eu não achava assim, eu acho assado, e portanto isso acontece para mim a todos os níveis, em casa, com os meus filhos, na minha profissão, e no meu marido, se eu não teria casado há quase 40 anos, não é? Porque também é esse debate constante. Eu dizia sempre, never take anything for granted. Não é esta ideia de que nada nos é dado,
tudo é um pouco conquistado. Parece um bocadinho conversa de chacha barata, mas é uma coisa que realmente resulta no dia-a-dia, porque isso abre a oportunidade para imensas coisas acontecerem e para tropeçar, estatelarmos ao comprido e realizarmos que, olha que bem, agora daqui sai outra coisa. E, portanto, essa é um bocadinho a minha cultura do que pode ainda vir a acontecer. Eu, aos 50 anos, fui para o Brasil abrir um ateliê de arquitetura. Os meus filhos estavam enlouquecidos a achar, mas onde é que a mãe vai? Mas a mãe já fez 50 anos, como 50 anos era uma espécie de fim. E aos 50 anos abri um ateliê de arquitetura no Brasil, porque não havia trabalho em Portugal, levei uma equipa para o Brasil, para São Paulo, e fartei-me de trabalhar durante 6 anos no Brasil e foi ótimo. Sustentei a equipa de Lisboa e aproveitei aquela onda brasileira fantástica, que era na altura de um boom incrível. E aprendi imenso no Brasil. Aprendi um exercício de humildade tremenda, que é que eles sabem, no fundo, têm uma cultura da arquitetura que nós não tivemos. Nós não tivemos modernismo e eles tiveram. Portanto, para mim foi uma grande lição de arquitetura ir para São Paulo e trabalhar com os arquitetos de São Paulo. Aprendi a ter que me levantar e sacudir, porque isto cá estava complicado, e ter energia para viajar todos os meses para São Paulo e batalhar para conquistar clientes, que não era fácil. Portanto, tive que vestir várias camisolas da vendedora, da apresentadora, fiz várias piruetas, tive várias caras para poder realmente conseguir que o meu ateliê sobrevivesse cá. E, portanto, foi uma grande lição para a minha equipa, que também teve que abrir um bocado a cabeça e perceber que tinha que se ajustar ao modo de fazer no Brasil, que não é o mesmo de cá. E, portanto, eu digo sempre, para mim foi o grande exemplo dessa capacidade que é ilimitada. Não há idade, não há ser homem ou mulher, neste caso. Há de facto, há a energia de querer aprender, e isso é a única coisa que nós podemos passar aos outros.
Ai, agora esta parte aqui é difícil. A regra de ouro é ir criando essas camadas de aprendizagem próprias, com os defeitos próprios, que é isso que nos torna únicos, não é? Com os tropeços próprios, não há caminhos certos, porque há um momento, e há vários momentos na vida em que nós encontramos essa razão e dizemos, olha, afinal até sabemos fazer bem, não é? Quer dizer, eu por acaso não ambiciono nada entrar para a história da arquitetura, mas há muita gente que ambiciona. Eu digo sempre, eu não ambiciono entrar para a história da arquitetura, ambiciono ser lembrada como uma ótima mãe, melhor amiga, uma pessoa que trata bem os seus colaboradores. Nós temos um ambiente de trabalho bestial. 50 anos era uma espécie de fim. E aos 50 anos abri um ateliê de arquitetura no Brasil, porque não havia trabalho em Portugal, levei uma equipa para o Brasil, para São Paulo, e fartei-me de trabalhar durante 6 anos no Brasil. Não há idade, não há ser homem ou mulher neste caso, há de facto a energia de querer aprender, e isso é a única coisa que nós podemos passar aos outros.